Olá pessoal, começando mais um raio-x da rodada e dessa vez vamos falar da sexta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Olá pessoal, começando mais esse raio-x da rodada, eu sou Celso Shigami, estou aqui com o maestro Cássio Zirpoli e com o Fred Figueroa para mais uma análise aqui dos números do Campeonato Brasileiro. E hoje a gente vai fazer uma leitura depois da sexta rodada da Série B da competição. Fred, antes de o Campeonato Brasileiro começar, as análises em cima das performances, dos números, dos elencos dos times, nos levavam a acreditar que a gente teria aí 6 clubes brigando de forma mais forte pelas 4 vagas de acesso. E hoje, depois de 6 rodadas, a gente já tem um G4 composto por 4 dessas 6 equipes. Como isso impacta e como você imagina que isso pode nortear aí as próximas rodadas e a corrida pelas 4 vagas de acesso à elite do futebol nacional? Celso, ter um G4 na sexta rodada está longe de ser um prenúncio de que o campeonato tem um desenho de definição, que já pode colocar o laço, que o G4 é esse. É tudo muito cedo. Em toda a história da Série B nos pontos corridos, a gente nunca teve, curiosamente, um G4 da sexta rodada que foi fotografado e terminou também. Lógico que do início até o fim seria impossível, mas a coincidência de ser um G4 da sexta e um G4 da 28ª nunca aconteceu. A gente tem vários exemplos até nesse recorte de 3 clubes que subiram, dos 4 que estavam na sexta rodada. Ok, a história mostra isso. A história mostra que as mudanças acontecem, vão e vêm e são comuns. Porém, quando a gente tem 4 dos 6 favoritos ocupando essas posições, é um sinal mais forte. E eu diria que esse retrato da sexta rodada, mais até do que dizer que Santos, Goiás, Sport e América são times com potencial de acesso e uma largada boa, os tornando ainda mais favoritos, eu diria que esse G4 reforça a ideia do G6. Porque, ok, esse G4 pode ter mudanças, mas na hora que você tem essa largada, eu já acho que as mudanças, se acontecerem, e devem acontecer, e podem acontecer, talvez seja o melhor termo, vem mais de quem está de fora, Curitiba e Ceará nesse momento, que são perseguidores. Que nessa altura do campeonato tiveram uma largada muito ruim, mas já estão equalizando sua largada. Sobretudo o Ceará, né? Isso. Então, diferença de 1 ponto, 9 e 8, mas por desempenho, inclusive o Ceará joga melhor que o Curitiba. Também. Esses times conseguiram evitar o dano de uma largada horrorosa, de ficar muito para trás. Eles já estão nessa sexta rodada, a 3 e a 4 pontos do G4, o que não deve ser um problema se eles conseguirem ajustando, consertando erros, ganhando pontos ganháveis, se equilibrando o campeonato. Mesmo que não façam um sprint de recuperação e de aproximação agora, é bom não ficar tão para trás como o Ceará ficou em 2023 e não conseguiu sair, se viabilizar. não conseguiu se viabilizar. Então é isso, Celso. Esse G4, com 4 dos 6 favoritos estando ali, para mim reforça a lógica de que dificilmente esse ano a Série B vai ter um intruso subindo fora do G6. A gente não teve esse desenho em 2023, mas em 2022 a gente tinha um G5 que era até mais sólido, cristalizado do que esse, porque você tinha Grêmio, Cruzeiro, Vasco, Bahia e Sport. Desde o começo, todo mundo já apontava que 4 daqueles 5 subiriam. E aconteceu. O Sport nem foi o 5º. Mas, efetivamente, dos que não subiram, foi o time que mais brigou. O tempo inteiro, né? E quando a gente diz que tem 6, a gente não está dizendo que vai ser do primeiro ao sexto. Pode ser que um Curitiba fique para trás e em nenhum momento dispute ali o G4. Mas o que a gente está dizendo é que é muito difícil um time romper essa barreira.
Os times estão mais sólidos, mais firmes nessas cadeiras, né? Exatamente. E aí a gente vai analisar mais ao longo do programa, uma boa largada de um Avaí. Na verdade, assim, uma recuperação surpreendente, sem jogar futebol do Avaí. Você tem um Vila Nova equilibrado, você tem um Mirassol que repete, né, o bom início de 2023. Você tem esses times interessantes, tá? Eles existem, eles estão ali. Mas você já não tem um Vitória, que ninguém esperava que o Vitória subisse ano passado e largou vencendo 5. Então, na hora que você já não tem uma grande surpresa, o Novo Horizontino também veio muito forte na largada do ano passado. O Sport até sinalizou que podia, junto com o Santos mas ali... eu acho que o que o Fred está dizendo, César, que o Sport não é o que o Vitória era em 2023. Isso. O Vitória Sim. em 2023 era apontado como candidato ao rebaixamento. Exatamente. O Sport entrou... Já vinha de uma campanha meio que surpreendente de recuperação na Série C e já entrou na Série, E o Sport na série B surpreendendo também. um início acima da sua média, tanto que você tinha feito uma vez em 2006, mas correspondendo ao favoritismo que tinha. O exemplo que eu quis dar era o seguinte: vamos supor que esse Mirassol, que tem 11 pontos, tivesse 16 agora, tivesse 15. Então, automaticamente, a história do Campeonato Brasileiro colocaria esse Mirassol como um candidato real ao acesso, como Vitória em 5 rodadas virou ano passado. Ano passado, a gente apontava que 3 clubes eram os maiores favoritos: Ceará, Sport e Atlético Goianiense. Já tinha uma porta aberta. Por caminhos tortos aí, os 3 clubes, inclusive, tiveram caminhos tortos na Série B, só um deles subiu. Mas na 5ª rodada, o Vitória já estava, no mínimo, na mesma condição deles, porque largou com 15 pontos. Isso. E 15 pontos é ponto demais. Tá? E você citou o Sport, o que o Sport desperdiçou nas 2 últimas rodadas, o Sport largou com 12. 4 jogos, 4 vitórias. Era o líder. O Santos tinha perdido o jogo para o Amazonas. Quando você olhou a tabela e se viu Ituano, fora e Avaí em casa, se desenhou 18 pontos para o Sport. E aí a história seria assim. Em basicamente todas as análises. Todas as análises. E aí a história seria o seguinte: apenas um clube até então tinha 18 pontos em 6 jogos. Foi aquele Corinthians que bateu todos os recordes da Série B. O que seria diferente do caso do Sport é que talvez hoje a gente estivesse debatendo o seguinte: ó, um favorito largou com 18. Esse favorito aqui subiu. Porque com o Vitória no passado com 15 eu cravei, e o Vitória não era favorito, para você ver o peso de 15 pontos, tá? Isso eu falando em 5 rodadas. Em 6 rodadas a gente tem números que vão mostrar, né? E a gente vai detalhar esses números. Então vamos chamar para a tela aqui esses números para a gente poder entender um pouco melhor, Fred. E aí, Celso, o número que eu trago em destaque aqui, fechando essa abertura, é o do Santos. 15 pontos, tá? Em 18 disputados. Muito significativo. Mas, até hoje, 67% dos clubes que tinham 15 pontos subiram de 6, 4. E já tem um histórico de clubes que não subiram com esse ótimo aproveitamento que o Santos tem. 15-5, como foi o Vitória, aí a gente já vai para a exceção que é aquele Náutico de 2021 que a gente cita sempre, tá? Que é o América que perdeu pontos em 2014. Então, o campeonato hoje você não pode chegar e cravar que matematicamente a história dá respaldo para garantir o acesso. Daqui a pouco a gente detalha mais esses números. Mas esse 15-18 é Sendo o América... o Santos... exatamente, veja, é o Santos. Esse 15-18 teve um América dessa questão que perdeu pontos e os outros dois acabou sendo o Náutico, que em 2015 e 2021 tinha tido a largada nesse patamar e acabou não subindo. Fred, tu tinha falado há pouco em relação à semelhança de 24 com 22, eu concordo. E tem um cenáriozinho que é o seguinte: em 22 eram 5-4. Mas os 4 que subiram tinham um potencial maior do que o quinto, que nem foi quinto, terminou em 7, mas o quinto que sobrou, que era o Sport. Porque era o Vasco, Cruzeiro e Grêmio estavam ali, e o Bahia começando a ser um Bahia que no final do ano viraria SAF. O Bahia era um Bahia... Já tinha potencial, o Sport estava muito afundado em crise financeira. Era o meu ponto, era o Sport em crise, e o Bahia já era um clube que gerava mais recursos, e já estava com aquela negociação para virar SAF. Ou seja, eram 4 clubes com poder maior e um à parte. É o contrário agora. Agora são 6-4, mas desses 6, um já começou sendo destacado, que é o Santos. Sim. E os outros 5, ou seja, seriam 5-3, porque a verdade é a seguinte: se achar, desde o começo, se deu essa vaga para o Santos. Sim, desde o começo. Então, assim, ninguém, todo mundo que está no G4... É o que a gente falou até no programa passado, depois do Paulistão. Quando foi rebaixado, ainda se ficou um pouco de pronto, dúvida. Mas já está dito.
começou a contratar jogador e jogou o Paulistão Claro, que daquela depois, forma. depois do Paulistão, né? Tipo, caiu lá a 38ª rodada da Série B, uma vaga do Santos em A gente não 24. tá vindo da 38ª rodada da Série A para a primeira Isso, rodada da agora, Série Tem B. o Paulistão. e Tem a reconstrução, é o reforços, Santos de isso. Carilha, é o Santos reconstruído, é o Santos com esse elenco, enfim. Aí, se deu uma vaga para o Santos nesse momento. E ele confirmou isso. E na hora que ele confirma, fica assim. Como a diferença é pequena, ele continua na briga, mas ninguém. O Goiás tá ali, eles, o Santos não é um candidato. Eu acredito, toda vez que o Santos for jogar com alguém, o Goiás vai torcer. Goiás é Santos. É isso que eu quero dizer, assim. Ó, é Santos e Mirassol. Santos e Sport, Santos e América. O Goiás é Santos. E o Sport, se for Santos e Goiás, Também é Santos. também é Santos, nesse Também é momento. Santos. Então fica 5-3, e esses 5-3 são 5 homogêneos ali. Não tem uma grande diferença, não. Tem da largada, né? Não, É isso que a gente tem vai de começar a perfil, ver, Celso. né? Tem assim, um tem mais torcida, outro tem mais assim. Não estou falando de perfil de clube, estou falando de perfil de competitividade, inclusive até de histórico de acessos. Sim. São clubes que têm mais de um acesso, não é um acesso perdido na vida, conquistou, tenta rememorar o passado, aquela campanha histórica, não. São clubes que quando. Tipo, e nesse caso o Avaí era para estar também, porque o Avaí é um sobe e desce danado. Mas aí você vai pelo nível de competitividade que o Avaí não vinha tendo e os outros vêm tendo de forma maior. Então, esse 5-3 eu acho que tende a durar bastante. O Coritiba está um pouco mais atrás e você pode até substituir, a curto prazo pelo menos, o Coritiba pelo Avaí. Mas não deve sair muito disso. Tem um outro nome ali, a médio prazo, eu acho que vai, até para quebrar essa estatística que está na tela, eu acho que vai dar muito trabalho para acontecer. Muito trabalho. O Avaí, que nesse momento vem de 3 vitórias consecutivas, sendo uma delas contra o Coritiba e a outra contra o Sport, jogou um futebol horroroso nos dois jogos. Então, assim, É absolutamente circunstancial, né? a gente aqui debate números, a gente debate projeções Mas de tabela, performance também, né? mas a gente tem que debater futebol. Então, assim, não é porque Dalpozo chega no Avaí e conquista 9 pontos que temos um novo candidato ao acesso. Talvez em Santa Catarina, torcedores do seja um Avaí pouco dessa, né? pode se acreditar e se abraçar isso. No mínimo disso. Está melhor do que com o Barroca. Isso não tem a menor dúvida. Ou, tipo, tá melhor do que com Barroca e pode ser que, porque tem disso, por meios tortos o vento veio, né? Já aconteceu. Aconteceu. Não, eu digo, já aconteceu em campanhas Em passadas. outras assim. Sim, campanhas, acontece. Exatamente. Mas ainda precisaria de muito mais provas. Essas 3 vitórias, mesmo sendo uma sobre o Curitiba, o jogo foi um jogo de 0-0, um chute de fora da área, desviou e entrou. O jogo contra o Sport, o contexto foi absurdo, né? Não tem roubo nenhum nos dois jogos. Tá? Assim, Não, futebol. 2 expulsões de jogadores do Sport com o time ganhando em bolas no campo ofensivo e agressões. Isso não acontece. E mesmo assim, jogando... A de Alan Ruiz foi no limite do campo defensivo. A de Zé Roberto realmente foi no ofensivo, né? Mas é isso que o Fred falou. Não, Realmente as 2 foram no campo ofensivo do Sport. As 2 expulsões foram já no tinha campo cruzado o ofensivo. meio campo de Alan Sem a Ruiz. menor dúvida, as 2 foram no campo ofensivo do Sport. Isso é o que deixa A mais jogada era surreal. jogada de ataque, nos 2 casos. E veio conseguir fazer um gol aos 45 do segundo tempo, 25 minutos jogando com 2 a mais, tendo criado uma única chance até então. Quando tava com um a mais, não tava O Sport conseguindo. não estava melhor. As 2 melhores Exatamente. chances de gol foram do Sport, Justamente. quando era 10-9, né? Só depois da expulsão de Zé Roberta que inverteu. E aí não tinha mais o que fazer, porque Não você não tinha mais... Foi um jogo com 31 minutos, 11-11, depois mais 34, 11-10 e mais 25, tirando os descontos, que os São mais acréscimos. 7 que foram necessários para que ele virasse os o jogo. acréscimos Né? aí ficam 25 com 11-9. Então, Celso, Avaí, numericamente você tem que considerar Mirassol, Vila Nova. Por bola, Mirassol e Vila Nova são mais interessantes do que o Avaí, inclusive. O Avaí tem esse peso de vez em quando sobe mesmo. É um time que tem um histórico de acesso interessante. Mas, além deles precisarem provar, rodada após rodada, qualidade e evolução, os outros precisam entrar em curvas de queda. Tá? Porque o futebol apresentado por Santos, por Sport e por Goiás, eu até destaco esses 3, o teto está muito acima. O teto está muito acima. O América vem conseguindo pontuar, fez jogos duros para chegar até aqui, né? Não foi a tabela das mais fáceis. Ceará e Curitiba é onde a gente tem que analisar depois com mais calma. Esses ainda estão mais no potencial do que no futebol apresentado. O futebol apresentado para o Ceará e Curitiba não
não difere de Vila Nova, não difere de CRB, não difere de Mirassol, é até um pouco abaixo. Tá? O de Curitiba, na verdade, até colocar Ceará e Curitiba para o futebol nesse momento é até injusto. O Curitiba está abaixo desses times em futebol jogado também. Mas tem potencial, é uma SAF, vai vir uma janela. Tá? Hélio dos Anjos, treinador do Paysandu, né, na coletiva depois do empate com o Paysandu e Goiás, em Belém, a maior justificativa que ele trouxe foi a financeira. Saiu detalhando que o Goiás tem expectativa de gastar mais 10 milhões. E essa liberdade é porque ele é muito ligado ao Muito Goiás. ligado ao Goiás. Disse que na janela o Goiás vai botar mais 10 milhões. Saiu dizendo o salário dos jogadores. Disse que Galhardo ganhava 450, 500 mil. Aí Galhardo respondeu, disse como a casa... Chutaram para baixo. Chutou para baixo. Disse que ganha mais. Então assim, muito feio ficar dizendo jogadores, mas o meu errou para baixo. Ou na resenha, não, mas soltou essa. Cresceu. Então assim, essa Série B desse ano, Celso, ela talvez... veja que a gente está comparando com 2022, onde havia 3 gigantes do futebol brasileiro e 2 grandes do futebol brasileiro. Os 3 gigantes, obviamente, Grêmio, Vasco e Cruzeiro, e 2 grandes, Bahia e Sport. Esse ano você tem um gigante, tá? Você tem 2 grandes, sem a menor dúvida ali, né? Sport, Curitiba, e o peso de América, de Ceará e de Goiás também, peso de grandes clubes. Né? Apesar de terem o Goiás tem um histórico de Série A muito forte, a América e Ceará tem um pouco menos. Então, se você pegar o poder financeiro desse bloco, desconta o Santos, pega o bloco dos 5, tá? Do Goiás ao Curitiba, por posição. E pega o bloco que era aquele bloco pesado, de Cruzeiro, Grêmio, Vasco, Sport e Bahia. Financeiramente, o potencial de 2022 dos clubes era incomparável. Mas hoje, o que tem de dinheiro circulando nesses 5 é uma distorção histórica em relação à Série B. Esses 5 estão com um peso dentro do campeonato que parece aqueles 5 de 2022, quando não são. Não são, né? É muito potencial do dinheiro, mercado, né? muito dinheiro investido em aquisição de jogadores, folhas muito caras, tá? E que gera até um novo desenho. O dinheiro da Liga, que a gente já detalhou aqui, foi muito decisivo para que isso acontecesse, muito decisivo. Inflacionou a Série B a ponto de que, de certa forma, a gente tem uma Série B hoje com clubes num perfil de... É como se fosse uma zona intermediária entre a A e a B. Tamanha diferença de investimento que você tem. E é tá? algo muito pontual, tá? Porque é um aporte da Liga, dos clubes da Liga Forte União, pelo menos os que venderam, 20% por 50 anos recebendo agora. Tipo, Isso. não é a partir de 25 vai ser assim, 26 assim, vai ser 27 assim. Vai ser já recebendo dinheiro do respectivo ano como cota. Mas essa venda dos 20% foi pago agora, então essa injeção foi agora. Quando o Fred falou 22, eu concordo. Aí eu estava pensando aqui que 23 é um campeonato onde, pelo viés do Sport, por exemplo, era muito mais fácil subir. E no Ceará, Sport Ceará, Por Atlético Goianiense que subiu. E o Atlético Goianiense que subiu devido ao fiasco do rival que perdeu do rebaixado ABC. Porque, na verdade, Vila Nova estava no G4, ia pegar o ABC fora de casa, o ABC já lanterna, rebaixado. Se ganhasse, estava na primeira divisão. A partir desse tropeço é que possibilitou, porque senão, se não tivesse acontecido algo tão improvável, o Atlético Goianiense, que também era favorito, não teria subido. E que gastou muito dinheiro Mas no passado. Eles eram extremamente favoritos. Não se compara com o que eles têm de recurso para isso. O próprio Ceará é endividado, mas assim, o Sport tem 7 milhões no atacante, 6 no outro milhões, 7 milhões em Gustavo Coutinho, 6 milhões, teoricamente 6 milhões em Barleta, 2 milhões e meio, pode virar 4 milhões e meio Romarinho. Que a gente torce para que vire. Que tem que virar, porque se não virar é porque deu errado. E nessa situação... O Goiás pagando mais de 500 a um atacante. É como se fala Ele mesmo falou que ganha mais. mais. Acho que mais de pode ser 450 mil. Um pedaço do... Mas, meu irmão, mas dividir 200 é chato, viu? É. Tu paga 201, 200 outros é chato. Como então, ele falou, o goleiro de 300 mil, que é Tadeu, é pesado o goleiro. Essa realidade é maior do que a de 23, onde havia um favoritismo. Porém, insisto que é um cenário específico de 24. Em 25 já dá uma distensionada. 25 ainda vai rolar, né? Eu acho que ainda tem Mas ainda tem aportezinho para entrar. Porque, não, mas é o resto do aporte. E outro ponto é o seguinte. São vários clubes nesse perfil, dos que pegaram, pelo menos desses que pegaram. Você acha que... Porque claramente, Cássio, todos entenderam que recebemos o dinheiro, nos comprometemos por 50 anos
a gente precisa subir para Sim, pagar essa conta. Mas se não subir, aí vai virar uma bola de neve. Aí Mas vai virar. vai gastar todo o resto. Alguém não vai subir, né? Dois não vão subir, né? Mas nem todo mundo é Liga Forte União, só para dizer assim. Tá parecendo que todo mundo está disputando. Não, mas Forte um é SAF, né? O que não é Liga Forte União, Mas tem o meu dinheiro ponto- para reinvestir. Mas para não confundir, eu estou falando da Forte União, que isso é para 24. Você está se gastando. Tipo, se o Sport não subir, o Sport não vai contratar outro atacante de 7 milhões ano que vem, 10, porque aí meu amigo vai falir. Assim, você sabe que se fizer. Eu acho que vai, viu? É bom que. Se não subir, spoiler, vai. Bem, deixando que eles estão de lado falando, vamos torcer para não acontecer. Sim, aí Uma parte vai torcer para acontecer. A torcida é a mesma. Mas vou tentar terminar o raciocínio que o Clube dos 13, na parte quando recebia de forma integral, só não tinha essa quantidade de gente recebendo dinheiro, mas era a mesma coisa. Quando o Sport jogou a Série B de 2010, porque o Sport caiu em 2009, em 2010, o Sport recebeu Série A na Série B. Sim. A questão é que não tinham tantas equipes nesse perfil recebendo integral, mas o Sport já viveu, o Sport já foi esse clube, mas veja como faz tempo, eu estou falando de 2010, a gente está em 2024, mas o Sport já foi esse clube e dentro de um cenário econômico diferente, mas proporcionalmente era muito acima dos outros. Ali o Sport estava recebendo seus 30 milhões, o da Série B estava recebendo 3. Então assim, e estava recebendo a primeira divisão. Só não tinha 4, 5 clubes recebendo aquilo. Então isso já houve e quando houve, sempre esse time foi muito favorito para subir, que é o que acontece agora com esse mercado completamente turbinado pelo dinheiro da Forte União. Fred, então para a gente amarrar aqui a nossa análise, o nosso raio-x, até para explicar um pouco melhor essa pontuação dos clubes, os 6 clubes que a gente apontou inicialmente como os favoritos Sim. ao acesso e os respectivos pontos e percentuais. Celso, esses 4 clubes que estão no G4, né, a pontuação deles, e dentro desse percentual que a gente vai mostrando, na história da Série B, nos pontos corridos, qual foi o percentual de clubes com essa pontuação na sexta rodada que subiram? Então, 15 pontos. 67% dos clubes que fizeram 15 pontos na sexta rodada subiram. 13 pontos, 53%. Há uma distorção nesses 12 pontos. Não é erro de cálculo, não. É uma tá? distorção, né? Porque, por várias curvas da história, apenas 21% de clubes com 12 pontos subiram. Mas não quer dizer que a chance é essa. É melhor fazer 11 pontos, né? Porque com 11 pontos está Pelo amor de né, Deus. em 31%. Isso é só uma Abraço tranquilamente essa distorção. essa distorção, tá? E aí, Celso, eu amarrei uma curiosidade que é a soma desses pontos, para saber Certo. o peso desse G4. São 53 pontos ganhos, tá? Não é o maior da história, mas é acima da média, tá? Numa história recente, ano passado estava mais forte. Ano passado a gente falou muito sobre isso, como era pesado, não era o bloco dos 4, eram 8, 9 times com uma pontuação muito elevada. Esse ano 53, ano passado foi 55, mas muitas vezes esse número trabalha 49, 48, 50. Então, é relevante essa pontuação, é uma pontuação alta, não é, que super pontuação acima da média histórica, tá? E como eu tinha dito, Celso, nunca aconteceu de 4 clubes que estavam no G4 na sexta rodada, os 4 subirem. Mas, por exemplo, nos 3 últimos anos, 3 dos 4 subiram. 3 dos 4. E, às vezes, analisar os 3 últimos anos é mais importante do que analisar 20 anos. Por quê? Porque os 3 últimos anos é um retrato de um mercado muito mais próximo do que esse de agora. De um mercado em que ter mais dinheiro sempre pesou. Só que agora a diferença é muito grande do dinheiro envolvido. Então, assim, será muito surpreendente se o G4 desse ano não seguir, por exemplo, a regra recente de pelo menos 3 desses 4 subirem. Pelo menos. Mas é futebol. Eu vi um dado, essa comparação miserável aqui. O Bayer Leverkusen ganhou pela primeira vez o campeonato alemão, né? O Bayern de Munique tem um N, né? Bayer e outro é Bayern, né? Assim, o Bayern de Munique tinha vencido os últimos 11. O clássico dele. O clássico de Bayern. Lutando pelo N. Né? O Bayern gastou com o futebol 4 vezes mais do que o Bayer Leverkusen. Total, normal. Assim, não é 4 vezes mais para ficar em terceiro e o outro ganhar o campeonato. Então, assim, de vez em quando, um encaixe. Claro. E o Bayern ganhou de forma invicta. Aconteceu ano passado na própria Série B, porque é futebol, não é banco imobiliário. Banco imobiliário é que no final quem tem mais dinheiro ganha, né?
Aqui é ponto, né? Aqui é A ponto. turma se abraça com os Boa pontos. imobiliária tem que ter, ganha também quem tiver paciência. Também. Desse no jogo Futebol rápido. também. Mas às vezes exagera na paciência. Teve um clube ano passado que o treinador disse que era melhor ter me tirado. Precisou, Mas tiveram muita velho. paciência. Tiveram muita paciência. Mas é isso, a gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado de mais esse Raio X. Esse aqui é o Game Arena. Viva o jogo!